Saudações a todos inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Gente, chegamos à parte 19, né? Vamos tratar de um assunto aí meio que espiritual, né? Como obter discernimento espiritual, como saber se tal espírito é do eterno ou das trevas, né? Bem, é um assunto bem interessante, né? Existe uma frase que eu aprendi no judaísmo que diz o seguinte: viver sem conhecimento é perigoso, te obrigam a crer. Pois é. E no Torá, o Torá ele estimula você, além de crer, também saber, né? Então a falta de conhecimento faz com que o ser humano aí fique aí vulnerável aos cães gulosos, né? E acabam te obrigando a crer em muitas coisas, mas não podem saber, né? Essa parte 19 vamos tratar sobre o anjo das trevas. É justamente aquela passagem onde é narrado José e Maria pegando a criança depois de um decreto de Herodes de matar as crianças, né? Chega lá um anjo e diz pro casal: olha, pega a criança e foge pro Egito. Bem, gente, perante essa narrativa, né, bem espiritual, já pensou um anjo aparecer para um casal e diz assim: olha, pegue a criança e foge pro Egito? Mas uma coisa eu te digo, ninguém é o mesmo depois de conhecer o Torá. Ninguém mais é o mesmo, gente. Pois é. E o que o Eterno diz sobre esta narrativa, hein? Como é que a gente vai saber, não só crer, né, mas saber se este suposto anjo provém de Deus ou não, hein? Como é que a gente vai saber? Pois já dizia no próprio Novo Testamento que Satanás se transfigura em anjo de luz e se possivelmente enganaria até os escolhidos, hein? Como é que a gente vai saber se esse anjo que se apresentou perante Maria e José olha, foge para o Egito, é do Eterno, não é? Hein? Como eu disse anteriormente, né, ninguém mais é o mesmo depois de conhecer o Torá. Ninguém mais é o mesmo. O que o Torá ensina? Será que este anjo que ele disse provém, ele se baseou no Torá? Existe até uma passagem de Isaías que diz assim nas Bíblias cristãs, né? Se eles não falarem segundo o que está escrito, não é luz. Se não é luz, é trevas, né, gente? Então todos os anjos, querubins e serafins do Eterno, eles têm que falar segundo o que o Eterno diz. Eles não podem contradizer o Torá do Eterno. Eles não podem dizer assim uma coisa que vai contradizer aquilo que o Eterno já disse, né? Não pode haver contradição. Se o Eterno diz uma coisa e vem um anjo e diz outra, rapaz, não obedeça a este espírito, gente. Agora, se você não conhece o Torá, então você vai abraçar qualquer ideia. Pode surgir um anjo de luz, um espírito, uma entidade de luz assim, ou talvez não, né? Alguma coisa disfarçada de luz, né? Mas é trevas. Te vê com um papinho, com uma churumela, um 71 e você abraça. Você se encanta com a beleza extraordinária, né? E acaba deixando-se levar. E antes da gente iniciar a nossa investigação, ele convida você que não é inscrito neste canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Deixe o seu like se você curtiu este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe. Solta a vinhetinha. E vamos começar a nossa investigação deste texto, né, de Mateus capítulo 2, verso 13 em diante. A fuga para o Egito. Há muitas coisas a se pensar neste texto e muitas desonestidades intelectuais dos pastores, né, de hoje, né, quando criam traduções de Bíblias
e adulteram os textos para que os textos reflitam as suas crendices pessoais, né? E a gente vai questionar, né? Questionar para saber se aquilo que está dizendo ali é verdade ou não, tá, gente? Então vamos começar aqui o texto. A fuga para o Egito. Mateus capítulo 2, verso 3 ao 18. Percebam que eu vou colocar as palavras aqui em vermelho porque está em destaque. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Ele disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. Então já temos aqui um problema. Como essa Bíblia, essa tradução é uma João Ferreira de Almeida, né? Aliás, é uma King James, né? É assim que eu copiei e colei aqui. Existem categorias de anjos, todo mundo sabe. Anjos caídos e anjos de luz. Isso é uma linguagem cristã, né? Mas uma linguagem universal é anjo de luz, ser iluminado, né? Espírito evoluído, é o mais correto. Mas até então a gente não sabe que Senhor é esse. Porque também, né, Satanás também é o Deus desse sistema de coisas. Ele também é Senhor. Temos o tal do Baal, né? Enfim, pegue lá um dicionário Almeida aí que você vai ver aí, né? Então aqui não está discernindo que tipo de anjo é isso aqui. Se é um anjo das trevas ou um anjo da luz. Como é que a gente vai saber disso, gente? Vai acreditando assim em qualquer coisa que dizem por aí? Então a gente vai questionar que anjo que é esse. Como é que a gente vai saber que anjo que é? Se é da luz ou trevas? Bem, vamos descer aqui um pouquinho e temos aqui algo interessante. Foge para o Egito. Vou até baixar aqui, porque pegou a minha cara. Foge para o Egito. Isso aqui é o mandamento do anjo. Mas até que ponto esse anjo está falando a verdade ou não? Como é que a gente vai saber? Vamos descer mais um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei alguns textos aqui de 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Vamos dar uma olhadinha? 2 Coríntios capítulo 4, verso 4 diz assim: o Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui no caso, aqui em outras versões de Novo Testamento, afirma que Satanás também é o Deus desse século. Ele é o Senhor desta presente era, né? Então eu posso aplicar aquela palavra Senhor lá em Mateus 2 também a Satanás, né? Como não está uma coisa definida, não está uma coisa clara, fica até que meio confuso, né? Mas vamos pegar aí algumas outras pistas que vão esclarecer nossa dúvida aqui. Aqui temos mais uma pista, 2 Coríntios capítulo 11, né? Cuidado com a lábia do diabo, gente. Será que aquele anjo de Mateus 2 é o diabo? Ou algum serviçal dele que veio com 7.1 seduzindo, pega a criança e foge para o Egito? Bem, eu não sei, mas estamos tentando descobrir, né? E diz o seguinte o texto, né? Quisera eu me suportasseis ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo. Pois tenho verdadeiro ciúmes de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Então notem esse texto aqui que eu percebi, que a mente humana, ela pode ser o quê? Seduzida. Também a vossa mente pode ser seduzida. Será que a mente de José e Maria foram seduzidas por aquele ser? Será que José e Maria tiveram discernimento espiritual para saber se é anjo de luz ou de trevas? Se é um espírito evoluído de luz ou é um ser caído? Como é que a gente faz bem? Não sabe, mas estamos pegando a pista para saber, tá, gente? Então vai saber se aquele anjo que apareceu para José e Maria
entrou, seduziu a mente dos dois para induzir que eles levassem a criança para o Egito. Continuando aqui o nosso entendimento, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15 diz o seguinte: e essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Tá vendo? Ele se disfarça. Será que aquele momento que José e Maria, o anjo apareceu para eles, tiveram discernimento disso aqui? Não, pode ser o diabo aqui, né? Apareceu para nós, né? Vai saber, né? Ele diz o quê? Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Né? Então tem aquele velho jargão no meio cristão, né? Quando Satanás não vem, ele manda os seus serviçais, né? Que os crentes aplicam a crentes endemoniados, encapetados, né? Endiabrados, né? Por aí vai. Então vai saber se aquele anjo que apareceu para José e Maria para pegar a criança e fugir para o Egito é um serviçal de Satanás, né? Vai saber. Vamos pegar esse texto aqui de Isaías, capítulo 8, verso 19 e 20, que vai nos dar uma pista mais esclarecedora. Ele vai juntando as peças do quebra-cabeça e você vai chegando a certas conclusões, né? Então, vamos lá pegar lá, se você quiser o capítulo todo, mas eu gosto disso aqui, ó. Quando vos disserem, ide consultar algum médium, o profeta também é um médium, né? Que fale com os espíritos, adivinham ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costuma recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, né? A tal da idolatria. Mas também temos os cristãos de hoje, protestantes, que invocam os vivos em favor dos vivos. Eles idolatram os vivos, né? Profeta, pastor, né? Ele diz o seguinte: respondereis. O que se deve fazer é consultar a lei, no caso Torá, e os seus ensinamentos. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, no caso que a Torá, certamente jamais poderão ver a luz. Como essa aqui é uma Bíblia King James, né? Então não tem a palavra Torá aqui, né? É nome tiro, né? Então essa é a peça do quebra-cabeça. Eles têm que falar-se de comum acordo. Não pode haver divisão. O Eterno diz uma coisa, o anjo diz outra, né? Como a gente já fez vídeos nesse canal aqui, onde se detectou que Jesus dizia uma coisa, o Eterno diz outra, no caso esta série, Quebrando Paradigmas da Fé, onde você detecta o Jesus dizendo uma coisa, mas não sendo Jesus. Aquilo que está narrando é os discípulos, porque nós não temos nada escrito por Jesus. Então não podemos dizer que aquilo é de Jesus dizendo de fato, porque temos lá Mateus, Marcos, Lucas e João, e cada um dos quatro dá diferentes versões do ministério de Jesus. Então a gente não sabe quem está falando a verdade e quem está falando mentira ali, né? Então as pessoas têm que falar de comum acordo. Não pode haver divisão, não pode haver contradição, como acontece em os 4 evangelhos, como acontece em algumas passagens do Novo Testamento que a gente vai abordar ainda, né? Então aquilo, vamos supor assim, que aquele anjo de José e Maria fosse anjo do Eterno. Então aquilo que ele diz para eles fazerem não pode se contradizer com uma proibição do Eterno, que a gente vai ver lá em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, gente. Uma olhadinha. Então está aqui, acabamos de ler aqui essas referências bíblicas e vou continuar a leitura aqui. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Fez a vontade do ser espiritual, né? Que não se sabe se é de luz ou de trevas, né? É o que estamos tentando aqui descobrir juntos. E esteve lá até a morte de Herodes, né? Ele esteve lá, tá, resolvi aparecer aqui. Ele esteve lá até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta. Aí, como não se diz qual profeta nas Bíblias, né? Você consegue pegar isso nas Bíblias de estudo. Do Egito chamei o meu filho. Está em Oséias capítulo 11, verso 1. A gente vai pegar no Tanar essa referência aqui
e vamos saber se aquilo que, no caso, Mateus está narrando aqui é de fato o que está lá em Oséias, no Tanar. Para a gente pegar também a diferença, né? Aí diz o seguinte: quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Aí em vermelho: então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Até a passagem de Jeremias capítulo 31, verso 15 ao 17. Entenderam? Então esse é o problema do Novo Testamento e do cristão. Porque quando o Novo Testamento apresenta esses termos, né, você vai perceber durante a série, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta tal. Sempre vai ter isso aqui, ó, Jesus falando, narrando, né? Os discípulos narrando, olha, para que se cumpra aquilo que foi dito pelo profeta, né? E como a pessoa obtém uma Bíblia brasileira, né, na tradução brasileira, portuguesada, romana, então ela vai acreditar que aquilo que diz lá é verdade mesmo. Mas por ela não ter um Tanar, né, um Jeremias, um Oséias lá no Tanar, né, no judaico, né, não cristão, existe uma diferença, né? A Bíblia cristã e a Bíblia judaica, né? Então eles nunca vão saber. Só que aí nós vamos pegar essas passagens, correto? E vamos ver se elas aplicam a Jesus, como aqui no caso os pastores introduziram, né? O que se aplica a Jesus. A gente vai pegar lá no Tanar, vamos dar uma olhadinha? Então temos aqui o Tanar, né? E vamos pegar aqui a passagem em si. Quando Israel era ainda uma criança, eu o amava e ao salvá-los do Egito, chamei-o de meu filho. Rapaz, vamos pegar o Antigo Testamento romano. Aqui temos o seguinte: o amor do pai pelo filho Israel. Então aqui não está falando de Jesus não, gente. Rapaz do céu. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho, né? Israel, filho, né? Não está falando de Jesus, gente, né? Só que como todo cristão, ele gosta de se basear em texto isolado para ensinar suas crenças aos outros, né? Geralmente isso aí. Vamos ler no Tanar, lá o restante, que eles esquecem, né? É a mesma coisa pegar Jeremias 31 para provar o Novo Testamento que é inspirado, mas esquece de ler o 30, né? O 30 refuta o Novo Testamento, né, gente? E vamos aqui comparar, né? Quando Israel, aqui tá vendo aqui, ó, 3 pontinhos e a continuação do 10. Quando Israel era ainda uma criança, eu o amava, e ao salvá-lo do Egito, chamei de meu filho. Então Tanar fala que meu filho se refere a Israel. Mas quanto mais os chamavam de meus profetas, mais se afastavam deles. Sacrificavam aos Balaíns e queimavam incenso dedicado a ídolos. Então quer dizer, se esse texto se aplicasse a Jesus, então quer dizer o quê? Que Jesus queimou incenso aos Balaíns? Aí o que fala, não é, Michel, mas peraí, por que você quer pegar um texto de 11:1 e aplicar a Jesus, mas o restante não? É a continuação, né? Eu os ensinei aos de Efraim a caminhar, tomando-os por minha mão, mas eles não conseguiram reconhecer que eu quem o amparava. Atraiu-os para mim com sentimentos de carinho e laços de amor, e era para eles como um pastor que retira o jugo dos seus animais e os alimenta com ternura. Israel não retornará à escravidão da terra do Egito, de mantos, nébia, tá vendo? Não é para voltar para o Egito, mas a Síria os dominará como rei,
porque não quis se arrepender e voltar-se para mim. E descerá a espada sobre suas cidades, e o fogo consumirá seus portais, porque atenderam somente aos seus próprios conselhos. Olha, pai, que revelação tremenda. Eu nem peguei o texto do Torá de Devarim, e o Oséias já falou aqui, ó. Israel não retornará à escravidão da terra do Egito. Então por que o anjo mandou o casal voltar lá para o Egito? Lá é escravidão, gente, não pode. E outra coisa interessante, como o crente vai se basear só no verso 1, né, o picadinho, mas o restante ele não aceita. Porque eu colocar assim, se Jesus é o meu filho, por que então o filho sacrificou a Balaíns por acaso? O crente acabou de dar um tiro no próprio pé. Rapaz, vamos pegar o texto. Vocês notaram comigo como a narrativa de Mateus é tendenciosa quando ele quer narrar que para que cumpra-se profecia através do profeta Oséias, do Egito chamei o meu filho, só que o contexto fala que o filho ali é Israel. E o restante do texto fala que eles sacrificaram a Balaíns, queimaram incenso. Então, se é Jesus o filho, Jesus queimou incenso, então o crente tira um próprio pé, rapaz. Ele atira em si mesmo, assim, ó. Pá! Faz uma arminha assim, ó. Pá! Dá um tiro na cabeça, mano. A pessoa se refuta, né? Vamos lá. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Em Belém e em todas as circunvizinhanças, de acordo com as informações que havia obtido dos sábios. Aí de novo. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora pelos seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Jeremias 31, do 15 ao 17. Eu vou ter que ser obrigado a pegar nessa versão aí King James e também lá no Tanar. Vamos lá dar uma olhadinha? Esse aqui no caso é Jeremias 31. Vamos pegar a ler aquele texto lá do 15 ao 17. Mas anteriormente, já passando para vocês, esta referência é clara e evidente da desonestidade intelectual de muitos cristãos que aprenderam no jeito errado. Tentam de todas as formas encarar o Jeremias 31 como inspiração para o Novo Testamento, né? E sendo que o contexto fala: Deus ama e restaurará Israel. Não é Deus ama e restaurará o Novo Testamento, os cristãos. É Israel, gente. Aí eles vão pegar lá o versículo 31. Aqui, ó, cadê? Eita, meu. Aí o títulozinho que foi introduzido por um pastor, né? Uma equipe de pastores, uma igreja. A promessa de uma nova aliança. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, etc, etc. Só que ele esquece de um versículo anterior, né? Ao contrário, cada um morrerá pelo seu próprio erro e pecado. E aí, gente? Cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Então, baseado no próprio texto de Jeremias, no próprio capítulo 31, Jesus morreu em vão, de acordo com o versículo 30. Mas vamos ler aqui o que interessa aqui, né? Versículo 15. Pois assim declara Yahvé: ó, eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existe. Assim declara Yahvé: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos. Proíbe as lágrimas que jorrarem dos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados. Assegura o Senhor, eles retornarão para a terra do inimigo. E aí, a sequência. Por isso há
esperança para o futuro. Afirma Yahvé, seus filhos voltarão para a sua pátria, né? Mas é interessante que o contexto, né, do qual os cristãos ignoram, ele começa onde aqui, gente? Restauração de Israel. Aqui não fala nada de Jesus, gente. É de Israel. Jeremias não é cristão. Entendeu? Vamos pegar outra referência. Livro de Deuteronômio, capítulo 17, 16 ao 19. A gente vai pegar aqui na Bíblia King James, que no caso é o que está na tela aí, e a gente vai pegar lá no Torá, a gente comparar, né? Isso aqui é a Bíblia King James. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si. O texto em vermelho. Nem fará com que o povo retorne ao Egito. Perceberam? Nem fará com que o povo retorne ao Egito, para aumentar sua cavalaria. Pois o Senhor ordenou, o Eterno, jamais voltareis por este caminho. Então, até aí, juntando as peças do quebra-cabeça, dá para se entender que aquele anjo lá de Mateus capítulo 2, que direcionou o casal para voltar para o Egito, mas o Eterno diz, jamais voltareis por este caminho. E agora, gente, aquela entidade lá é da luz ou das trevas, gente? Ó, Isaías 8:20. Né? O Eterno diz uma coisa, o anjo diz outra, né? Olha que interessante, tá vendo? Tem mais aqui, ó. Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever num rolo para seu estudo pessoal uma cópia da Torá. Olha só, a Bíblia King James exaltando a Torá, tá? A lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas, trará sempre esta cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os mandamentos seus. Bíblia King James, cara. A Bíblia King James é uma Bíblia legal, viu? Para poder estudar. Comparar com o Torá lá, como diz lá. Então aqui temos aqui uma Bíblia King James atualizada, né? Para mostrar que eu não editei nada, né? Assim, não deve multiplicarmos, cara. Não fará com que o povo retorne ao Egito para aumentar a cavalaria. Quando ascender ao trono do seu reino, mandará escrever um rolo para seu estudo pessoal, uma cópia da Torá, a lei. Tá vendo aqui, ó? Torá, tá vendo? Para ninguém dizer aqui que eu tô manipulando o negócio, tio. E a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. Agora vamos pegar aqui no Torá mesmo, né? Livro de Êxodo, capítulo 14, Shemot. Não temais, ficai e vede a salvação que o Eterno vos fará hoje. Porque os egípcios que vede hoje não voltareis a vê-los nunca mais. Se não é para ver nunca mais, é que não é para voltar para o Egito, gente. Senão você vai ver os egípcios lá e o pau come de novo, né? A briga começa. Não voltareis a vê-los nunca mais. O Eterno lutará por vós, e vós fiqueis calados, tá vendo? Então, se não voltareis a vê-los nunca mais, não é para voltar lá. Lá é escravidão, né? Então, aquele anjo de Maria e José, lá de Mateus, capítulo 2, é um anjo caído, disfarçado de anjo de luz. Porque o Eterno diz, jamais voltarei por este caminho, mas o anjo fala, vai para o caminho do Egito. É uma contradição desse anjo, gente. Eu só sei de uma coisa, gente, perante essas pistas que pegamos aí no vídeo, aí, no decorrer do vídeo,
Só resta chegar a uma conclusão que esse anjo aí caído foi desmascarado. Mais um paradigma quebrado com sucesso!